venho apresentar para vocês um livro importante. Atualmente eu não vejo que as pessoas estão lendo, mas quando eu fiz mestrado em Ciências Sociais na UFRN, esse livro foi muito discutido em duas cadeiras do mestrado, tanto na teoria sociológica como em ideologia, cultura e sociedade. Essas discussões eram feitas a partir de professores como Jacira Gondim Galvão Safier, Dalci da Silva Cruz, Wildo Germano. É o livro do Antônio Gramsci. Então, Antônio Gramsci, um intelectual importantíssimo para o século XX, que escreveu Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Então é um estudo sociológico que traz com muita honestidade, faz uma análise da função da atividade intelectual. Então ele analisa a atividade intelectual ao lado da tarefa de classe. Então a relação os intelectuais e as classes. Qual é o papel desses intelectuais em face das classes que esses intelectuais representam do ponto de vista ideológico? Então é uma tarefa minuciosa do Antônio Gramsci, né, de realizar essa análise, mostrando a questão da criação intelectual, a formação do intelectual e também mostrando como eles representam essas classes. Os intelectuais, eles estão ligados à classe. Nesse livro, nós vamos encontrar 4 tipos de intelectuais. 4 tipos de intelectuais, muito discutidos e muito conhecidos, já em outras leituras, que retomam essa questão dos intelectuais. Os intelectuais que realizam as funções de conexão, conectivas, né? Que são ou intelectual do tipo tradicional ou intelectual do tipo orgânico. Ao mesmo tempo, aparece também aqueles que são dotados para a vida intelectual, para a cultura, que são chamados também de grandes intelectuais, que pode ser um intelectual nacional popular ou intelectual cosmopolita. Então nós temos Gramsci aqui apresentando 4 grandes características desses intelectuais. Os intelectuais cosmopolitas, os intelectuais nacional popular, o intelectual tradicional e o intelectual orgânico. Então, quando você fala intelectual orgânico, o intelectual orgânico é aquele que vai fazer a condução, o direcionamento, é aquele que vai repassar, que vai inculcar aquilo que as classes dominantes estão pedindo. Vamos dizer dessa forma mais simples, né? Então nós temos intelectual orgânico nos partidos políticos, nós temos intelectuais orgânicos
que trabalham nas grandes empresas, nas grandes companhias, nos bancos. Nós temos o intelectual orgânico também nas instituições das universidades, das escolas, fazendo condução e direção do pensamento, da ideologia. Intelectuais orgânicos que escreveram para as classes que eles representavam. Thomas Hobbes, quando escreve o Leviatã, ele escreve exatamente para uma defesa de uma alta aristocracia e da monarquia absoluta. Quando Rousseau escreve o Contrato Social, quando escreve a Educação no Emílio, ele está escrevendo para as classes médias e a burguesia em ascensão, que queria chegar ao poder e, portanto, fizeram uma revolução e chegaram ao poder. Então nós temos a outra categoria, que é o intelectual tradicional, que é exatamente o intelectual que teve o seu espaço, que teve o seu tempo, que já não encontra mais nessa função, mas que eles se comportam como responsáveis pela cultura, pelo conhecimento, e eles estão aí nos institutos como Instituto Histórico Geográfico, Academia de Letras, na igreja hoje, não é? Alguns estão também ainda na igreja, quando eu falo em igreja aqui, igreja católica, ou estão sendo orgânicos nessas novas igrejas que vão aparecendo e que vão fazendo articulações com o povo, né, no sentido de trazer adeptos, esses intelectuais que são orgânicos, que vão inculcar algo na cabeça de alguém. Os intelectuais que são chamados por Gramsci, né, de grandes intelectuais, são aqueles intelectuais que em qualquer momento você vai conceber que a obra dele é uma obra universal, é uma obra que remete a qualquer época, a qualquer tempo. Então nós vamos encontrar grandes intelectuais. Exemplo, Platão, ele é um intelectual orgânico no tempo histórico dele, mas ele também é um grande intelectual. O livro dele, O Banquete, até hoje é discutido e serve para discutir Eros. Nós vamos encontrar no Renascimento italiano, no Renascimento europeu, os grandes intelectuais do Renascimento, produzindo a cultura, elaborando o pensamento. Maquiavel, quando escreve O Príncipe, quando ele faz, né, no Príncipe, ele é um intelectual defensor da República, ele é um republicano, mas no Príncipe ele faz um instrumento, uma cartilha, que vai mostrar qual seria os passos para que a Itália se tornasse um grande Estado, já que ele estava verificando historicamente e dialeticamente que a Itália era uma colcha de retalho de pequenos estados, de pequenos principados. A Itália do Renascimento é formada pelo reino de Nápoles, é formada pelas cidades-estado, né? Nós temos Florença, Veneza. Então, aquela colcha de retalho de condados, de principados, de ducados, que entre si
disputam poder, né? A Itália não tem paz, mas também não tem progresso. As brigas intestinais entre aquelas dinastias reinantes, né? Entre o papado e os outros principados, ou entre a França e a Espanha no domínio de alguns estados italianos, como é o caso de Nápoles, que ora está articulado a Espanha, ora está articulado a França, né? A Sicília. Então o Maquiavel ele vai mostrar que era necessário um príncipe, uma lei, uma única força, um Estado-força, um Estado com um exército próprio, com um sistema financeiro próprio, com uma administração própria, para que a Itália se tornasse um grande Estado. Então, o Maquiavel ele é um intelectual, um grande intelectual. Ele é um intelectual cosmopolita, né? As explicações que Maquiavel dá ao príncipe vão servir a Napoleão Bonaparte, vai ser um livro de cabeceira de Napoleão Bonaparte e de outros governantes, de Golbery, que foi um intelectual orgânico no Brasil na época do governo militar, na época da ditadura militar. Golbery produziu, né, uma doutrina, produziu um conjunto de conhecimentos que fariam a direção, a condução daquele pensamento da ditadura militar. É importante porque você percebe que, num determinado momento, o intelectual é um intelectual orgânico, e, no outro momento, ele é também um intelectual cosmopolita, o caso do Maquiavel, o caso de Dante Alighieri, quando escreve a Comédia, ou escreve Della Monarchia, que é mostrando dos poderes na Idade Média, na construção do poder medieval, o poder do Papa e o poder do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então nós vamos ter grandes intelectuais, tipo os intelectuais do Renascimento, que vão construir uma obra renascentista para toda a Europa, o Renascimento como um movimento que surge na Itália, mas ele vai para a França, para a Inglaterra, Inglaterra, Espanha, né? Então nós vamos ter na arte, vamos ter o Renascimento na pintura, com a obra de Leonardo da Vinci, o Renascimento na escultura, na arquitetura e também na pintura, né, com a obra uma obra importantíssima, que é a obra do criador da Pietà, ou do teto da Capela Sistina, que é Michelangelo Buonarroti. Vamos ter também o intelectual nacional popular, o intelectual do homem, do povo, né? Exemplo, Luiz Gonzaga, o rei do Baião, é um intelectual popular, é um intelectual importantíssimo para todos nós. Até breve.